Foi em 1966, um colega meu de Bebedouro entrou no curso de Física aqui em Rio Claro. E nós éramos muito amigos, né, desde a época do ginásio, do colégio. Ele sabia que eu gostava muito dessa área das ciências humanas. E aí ele falou, olha Silvio, em Rio Claro tem um bom curso de Geografia. É um curso, são cursos novos, é uma faculdade nova, né? Mas tem professores lá, um corpo docente, grande parte dos professores são da USP, né? E eu sei que já é um centro de geografia que já tem uma certa repercussão, inclusive nacional. Você não gostaria de conhecer? E aí ele chegou, eu acabei vindo conhecer a faculdade e acabei me interessando. E aí ingressei, vim fazer o cursinho no final de 66, começo de 67. Naquela época, o cursinho, quem organizava era o Centro Acadêmico, né, aqui na faculdade de Filosofia. E foi muito interessante, porque já o próprio cursinho era dado no próprio departamento de Geografia. Então nós já entrávamos em contato com o mundo geográfico da época, né? E, inclusive ocupando as salas, né? Inclusive utilizando até os mapas, os recursos, né? Que naquela época o departamento já tinha, né? E aliás era um cursinho de muito bom nível, né? Normalmente era dado pelos alunos do último ano da faculdade. Geralmente os quartanistas, né, da faculdade eram os professores do cursinho, né? Que o centro acadêmico organizava. E aí prestamos o vestibular e naquela época nós tínhamos que tirar 5 mais de 5 em todas as disciplinas, porque se você tirasse a média, por exemplo, você podia tirar 9 numa prova, 8, mas se você tirasse 4,5 numa das provas, você ficava, se restasse alguma vaga, né, você teria condições de prestar a segunda época, né? Senão você estaria reprovado, né? Então, mas foi um período assim, extremamente rico, né? Era um cursinho em tempo integral e a gente tinha que estudar à noite, então era uma dedicação, era um período curto, porque era o chamado semi-extensivo, né? Mas onde nós tivemos oportunidade de ter uma preparação muito boa para nós ingressarmos na época na faculdade, né? E foi um curso na época extremamente interessante, né? Porque o departamento de Geografia de Rio Claro, o professor João Dias da Silveira, como foi o diretor, fundador e também geógrafo, né? Além das cadeiras acadêmicas que ele trouxe do pessoal da USP, né? Que na época os catedráticos da USP eram os regentes de cadeira na faculdade, porque como era um instituto isolado, nós não tínhamos ainda um plano de carreira, né? O plano de carreira só passou a ter depois com a criação da universidade. Então eram os regentes, eles assumiam, não eram titulares, eram os regentes de cadeira, né? Porque logo depois teve a reforma universitária, que eram os antigos catedráticos, né? E na faculdade eles eram os regentes de cadeira. E também pela vivência e pelo relacionamento do professor João Dias, né? Ele trouxe também da área mais técnica da geografia, somente a área cartográfica, a climatologia. Então ele trouxe o pessoal ligado ao IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que era fazia parte do antigo Conselho Nacional de Geografia. E juntamente com o pessoal do Conselho Nacional de Geografia, e alguns inclusive até do INPE, né, principalmente na área de cartografia, na área de fotografia aérea, que na época era uma técnica que estava sendo assim mais moderna, né, para os estudos geográficos, né? Então houve essa junção. Então não era um curso meramente
acadêmico, era um curso acadêmico, mas voltado também para o geógrafo que pudesse exercer também a profissão de geógrafo, né? Apesar de, na época, nós não termos ainda o reconhecimento da profissão do geógrafo, como nós temos hoje, né? Ligado ao CREA, né? Mas nós já tínhamos os geógrafos operando no IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Porque para que o Brasil fizesse, a geografia brasileira fizesse parte da União Geográfica Internacional, chamada UGI, ela precisava ter geógrafos profissionais trabalhando no país. Então, se o país não tivesse geógrafos profissionais trabalhando, ele não poderia estar vinculado à União Geográfica Internacional. E o Conselho Nacional de Geografia, no IBGE, foi justamente o nosso passaporte, né, na contratação de geógrafos, né, para que nós pudéssemos também fazer parte da União Geográfica Internacional. E também a possibilidade da participação desses geógrafos, né, que também muitos foram para o exterior, né, também geógrafos do IBGE, trazendo professores também estrangeiros, né, do exterior para o desenvolvimento da geografia brasileira, como também ocorreu na Universidade de São Paulo, que teve uma influência da geografia francesa e dos geólogos franceses, né. Então nós tivemos essa formação, né, da cultura da geografia francesa, europeia, vinda através dos professores da USP, e também parte da influência também da geografia de geólogos alemães e com influência norte-americana, que acabaram vindo através do IBGE. E, então a nossa formação foi uma formação voltada tanto para a licenciatura quanto para o bacharelado, apesar que naquela época não existia a diferenciação. Nas faculdades de filosofia, o que nós tínhamos eram os cursos de licenciatura, né? Mas a nossa formação também era uma formação de bacharel. E aí nós tínhamos toda a estrutura, toda a organização, né, voltada para a geografia física, a geografia humana, que eram as duas cadeiras, né, básicas, depois uma cadeira voltada para as áreas cartográficas e uma outra para a regional, onde incluiria também a geografia do Brasil também, né? E com isso nós tivemos essa formação, né? Era uma formação mais assim empírico-indutiva, era o geógrafo do trabalho de campo, né? Da observação, da comparação, né? Então vamos dizer que dentro das ciências humanas é uma formação chamada mais positivista, que vem do método das ciências biológicas e naturais, que também a parte da geografia física sempre foi muito forte. Então nós tínhamos essa concepção de geografia, uma geografia mais culturalista, mais pluralista, né? Vinda principalmente da formação da geografia francesa, que era uma visão que o geógrafo tinha que ser teórico, mas a teoria dele tinha que estar embasado no conhecimento da realidade, né? Então o nosso conhecimento é um conhecimento muito da observação, da sistematização, do levantamento da área, né, do estudo das áreas, das regiões, que compunha esse conhecimento geográfico que nós tínhamos naquele período, né, naquele momento. Então essa escola francesa dominou, principalmente durante aí os meus 3 primeiros anos de faculdade, né? Essa geografia bem, vamos dizer, bem de campo, bem de observação, de levantamento, né, de aplicação de questionários, né? E onde eu tive a possibilidade de ser convidado pelo professor Alexandre e fui trabalhar na área de geografia agrária. Começamos com a iniciação científica, né? E justamente era um trabalho de trabalhar com as fotografias aéreas
né, fazer o levantamento das fotografias aéreas. E normalmente, quando nós não tínhamos aqui, normalmente nós íamos no Instituto Agronômico de Campinas. E lá nós tínhamos o recobrimento do estado de São Paulo. Então, muitas vezes, a gente precisando, nós iríamos lá trabalhar no setor de aerofotogrametria para fazer o mapeamento das áreas rurais que nós estudávamos, né? E seguido desse mapeamento, nós fazíamos uma checagem de campo, né? E era acompanhado dos questionários, que era para ver como é que funcionava as propriedades rurais, né? Como é que era a forma de organização, um estudo da organização agrária, né? Como é que se organizava, os tipos de propriedades e tal que nós trabalhávamos. Então eu comecei minha carreira dentro dessa área da geografia agrária, onde eu fiz, posteriormente, dei seguimento aí aos meus estudos, né? E que teve justamente a formação inicial aqui em Rio Claro, né? E nós tínhamos também no final do ano o nosso trabalho de pesquisa, que era o nosso trabalho de formatura, né? Então nós tínhamos nós éramos obrigados a desenvolver uma pesquisa com o professor orientador, e eu desenvolvi a minha pesquisa dentro da área da geografia agrária, um trabalho de campo, sobre a citricultura em bebedouro, que posteriormente eu acabei dando prosseguimento quando eu fui fazer o meu mestrado na USP. Logo que eu saí daqui, começou o mestrado, iniciou o mestrado regular na USP, que até então não tínhamos ainda um mestrado e um doutorado regular. E justamente teve início, eu formei em 1970, e em maio de 71, abril, maio de 71, iniciou o mestrado e o doutorado, vamos dizer, mais estruturado da geografia na Universidade de São Paulo. E justamente eu dei prosseguimento aos estudos que eu havia iniciado aqui em Rio Claro, né, que eu acabei dando continuidade, onde eu desenvolvi o meu mestrado posteriormente. Mas, voltando à nossa formação de graduação, já nos anos em 69, já no começo dos anos 70, uma nova, vamos dizer, perspectiva metodológica passou a ser absorvida por alguns professores da geografia de Rio Claro, principalmente através do IBGE, da ligação com os geólogos do IBGE, que aqui em Rio Claro eles dão o nome de geografia quantitativa, ou teorética, que normalmente era a crítica à teoria, né? Que ela vinha, era uma visão que hoje a gente sabe que é uma visão mais neopositivista, né? Quer dizer, é um novo positivismo, né, que se estabeleceu na geografia. Ela criticava essa geografia de campo, essa geografia da observação, por observação, e achava que a geografia tinha que utilizar mais a lógica matemática, os recursos da computação que já se iniciava, né, no Brasil, inclusive, com os computadores, né, e começaram a aparecer os primeiros grandes computadores, né, com as novas linguagens, né. E como a geografia trabalhava com uma gama muito grande de dados, né, de referências, de elementos, né, desde os climáticos, da geomorfologia até populacional, da agrícola, quer dizer, então como é que esses dados sendo matematizados e colocados através de computadores, né, ou através de estudos de variáveis, né, onde só as mais significativas deveriam ser consideradas e as demais a gente descartava, né? Enquanto na visão metodológica anterior, todos os elementos geográficos tinham que ser considerados no estudo de uma análise regional, porque todos tinham uma função e todos eram importantes para a análise geográfica. E dentro dessa nova visão metodológica, você não precisava considerar todos os elementos, né? Você considerava apenas os que você achava os mais importantes, e os demais você descartava. Então houve um período de grande discussão metodológica,
do que era ciência, se era, não era, né, se a geografia matematizada seria mais científica do que a outra não matematizada, né, ou com a utilização da estatística, né, então tudo isso foi assim, foi muito rico esse momento, vamos dizer, aqui em Rio Claro, dos anos, já final de 69, os anos 70, porque eu também passei a me interessar por esse aspecto mais teórico e metodológico da geografia. Então essas preocupações teórico-metodológicas e a geografia agrária praticamente foram, a partir do meu mestrado, né, foram os pontos fundamentais para que eu pudesse trabalhar dentro da geografia. Então Rio Claro, por exemplo, para os geógrafos da minha geração, foi assim uma escola muito importante, né? Ela abriu muito, ela começou a abrir mais a nossa cabeça, a nossa mente, né? Porque mesmo quando nós tínhamos cursos, inclusive, de sociologia, antropologia, né? Mesmo quando a gente estudava o materialismo dialético, nós não tínhamos uma aplicação da dialética na geografia, né? Ela tinha uma conotação mais crítica, mas nós não tínhamos ainda condições teórico-metodológicas para trabalhar essas questões dentro da geografia, né? Porque nós não tínhamos ainda geógrafos com essa formação teórico-metodológica mais crítica para que nós pudéssemos estar desenvolvendo essa questão, né? E aí, apenas parece, se não me engano, alguns geólogos franceses começaram a escrever alguma coisa da geografia aplicada, né, alguma coisa que a geografia era uma ciência voltada pela ação, mais guiada pela conjuntura, né? Então, que são discussões teórico-metodológicas que começaram a surgir justamente nesse final dos anos 60, né, e início dos anos 70, que deu uma nova conotação para a geografia brasileira, onde a partir daí ela deixou de ser aquela geografia mais sistematizada que veio dos anos 30, 40, 50, né, e mesmo no início dos anos 60, era aquela geografia mais, vamos dizer, estruturada dentro daqueles moldes da geografia francesa, né, da observação, da sistematização, do conhecimento de áreas, e agora ela passa a ser uma geografia muito mais discutida, teórica e metodologicamente, né? Então foi mais ou menos a minha formação de graduação, mais ou menos ficou dentro desse contexto, né? Nesse contexto. Aí, indo fui para fazer o pós-graduação na USP, mas em contato com um professor, como eu sou natural de Bebedouro, e Bebedouro iniciou a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em Bebedouro, que acabou sendo estruturada pela Barão de Mauá de Ribeirão Preto, que também tinha se iniciado, fazia 1 ano, 2 anos antes, acho que ela teve início em 69, 68, 69, e Bebedouro começou em 70. E foi para lá um professor que tinha sido formado pela PUC e que tinha uma ligação muito grande com Maurício Stratenberg, com o pessoal que tinha uma visão mais crítica, né, dentro das ciências humanas, e que era o professor de geografia para cursos de ciências sociais, e na época de estudos sociais, né, estudos sociais. E aí eu entrei em contato com o professor Merinhadas, que ele estava dando aula em Bebedouro, na Barão de Mauá, e aí, na época, eu fazia parte da União Paulista Estudante de Geografia, e a gente participava muito dos centros de estudos geográficos do estado de São Paulo, envolvendo todos os cursos de geografia, da USP, de Presidente Prudente, Rio Claro, e das particulares, que eram vários cursos também de licenciatura em Geografia. Nós foi formado
nos anos 60, a UPEG, a União Paulista dos Estudantes de Geografia. E eu fui muito participativo dessa UPEG, né? E ainda quando aluno no quarto ano, eu fui eleito presidente dessa União Paulista de Geografia, da UPEG. E acho que anos anteriores, uns 2 anos anteriores a eu fazer parte como presidente da UPEG, um colega da PUC, que tinha sido amigo do professor Meneadas, ele tinha sido presidente da UPEG, que era o professor Álvaro de Souza, né? E que foi professor há muitos anos da Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de Botucatu, que era uma particular lá de Botucatu. E graças a esse relacionamento, ele falou, olha, eu não estou vindo mais para a Bebedouro a partir do ano que vem, você tem interesse em vir dar aula aqui na faculdade, né? Eu falei, eu estou começando minha carreira, né? Inclusive o professor Meneadas também já estava se vinculando à pós-graduação lá na USP. E aí eu comecei a dar aula em Bebedouro. Então eu viajava São Paulo e Bebedouro, ficava em São Paulo parte da semana e parte da semana dando aula em Bebedouro, para geografia, para curso de ciências sociais. E depois, em 72, o professor Merenhado me levou para trabalhar com ele em Ribeirão Preto também. Aí eu fiquei trabalhando em Bebedouro, Ribeirão, e fazendo o meu mestrado lá na USP em São Paulo. E também dando aula de geografia para ciências sociais. E em 1973, nós conseguimos montar um curso de geografia na Barão de Mauá, em Ribeirão Preto. Mas esses 2 anos que nós tivemos em contato com o pessoal das ciências sociais, principalmente o pessoal que tinha uma formação mais crítica, de uma vertente mais do materialismo dialético, de uma vertente mais marxista, mais crítica, então isso ajudou também a gente a aprimorar um pouquinho mais a nossa formação teórico-metodológica, né? E perceber que, além de uma geografia de uma vertente mais positivista, neopositivistas, também você tinha uma vertente mais crítica, uma vertente marxista, né? Que isso também estava já se iniciando dentro do contexto da ciência geográfica. Apesar que já essa vertente marxista, já nas ciências sociais, já tinha se desenvolvido já a partir dos anos 50, na história também a partir do final dos anos 50, dos anos 60, e a geografia estava um pouquinho mais atrasada em relação às demais ciências humanas e sociais aqui no Brasil, né? Mas ela estava caminhando para avançar, né, os seus estudos do ponto de vista teórico e metodológico dentro das ciências humanas, né? Porque como a geografia sempre teve a parte física e a parte humana, ela sempre ficou muito dividida, né, na formação. E aí como você vai trabalhar, por exemplo, os fenômenos da geografia física dentro de uma ótica de uma geografia crítica, né? E aí vem aquela questão que o Marx coloca, que é a questão da segunda natureza, não é isso? Quer dizer, o rio, a cidade, quando ela é construída num dado local, ela se transforma numa segunda natureza. E aquele rio deixa de ser uma questão natural e passa a ser uma questão social, não é isso? Porque é a água que se retira para beber, né? Eram os rios que se transformavam em esgoto, né? Então deixava de ser uma questão natural, né? Quer dizer, a cidade construída numa encosta, né? Ela deixa de ser meramente uma questão natural, ela também é uma questão social, como a gente vê hoje, né? Que é justamente os pobres, os que vão para as áreas de inundação, né? Que ocupam as áreas mais vulneráveis, né? Que logicamente vão ocorrer com essa construção dessa segunda natureza, né? Você acaba ocorrendo muito mais um problema que se transforma muito mais num problema social, tá certo? Que é provocado por
fatores naturais, mas muitas vezes fatores naturais que o próprio homem acabou criando, né? Não tem nada a ver com a natureza, né? Quer dizer, a natureza apenas vai responder a essa segunda natureza que o homem constrói em relação à primeira natureza. Então tudo isso foi sendo também trabalhado pelos jogos físicos, né, da geografia física, que passou a ter uma visão de não analisar a natureza pela natureza, né, ou a sociedade só pela sociedade, né. E aí você sabe, existe até ocorrer um amadurecimento e perceber que todas essas tendências teóricas são importantes e todas contribuem, constroem alguma coisa, ajudam a construir o saber geográfico, mas até aí que vem aquela discussão que um defende a sua escola e ele quer se autoafirmar dentro daquela linha teórico-metodológica, né? Então foi um momento também que eu acabei trabalhando, discutindo, né? E que ajudou muito, né, dentro da geografia brasileira, principalmente na pós-graduação, né, e nos encontros de geografia, os encontros nacionais, né, que acabaram, principalmente nos anos 70, a ser um ano de fervilhamento e de discussão de várias tendências e de uma escola querer sobrepujar outra, né, no sentido de afirmação dos pesquisadores, né? Dos pesquisadores. Então foi justamente nesse período que eu acabei construindo o meu mestrado e acabei fazendo meu doutorado na USP, dentro da geografia agrária. O meu mestrado eu continuei trabalhando com bebedouro, né? Dentro de e o meu doutorado eu acabei fazendo um estudo justamente do funcionalismo na geografia, dessa abordagem mais tradicional, para ver como é que o geógrafo tradicional dentro da geografia agrária trabalhava dentro dos seus princípios metodológicos, né? Então eu fiz um estudo, comecei a estudar mais os positivismos na geografia, e dentro dos positivismos essa visão mais funcional-cultural, que foi a base da geografia tradicional, e ver como é que, estudando a realidade daquele momento, eu fui trabalhar na época, quando eu terminei o mestrado, eu consegui entrar na Faculdade Prudente através de uma prova de seleção, e na época ainda era a Faculdade de Filosofia, tinham criado a Unesp, mas não tinham instalado ainda a Unesp, né? E aí foram instalar a Unesp em 76 e eu já estava trabalhando em Presidente Prudente, na Unesp de Presidente Prudente. E ali eu já continuei meu doutorado, aí eu já estava fazendo doutorado em São Paulo e trabalhando na Unesp em Presidente Prudente. E foi um momento em que eu tive mais oportunidade de estudar mais, de fazer maiores leituras, né? Uma vez que eu tinha o tempo integral. E na época que eu fazia graduação, dei aula em ginásio, dei aula em várias faculdades, e viajando para São Paulo, foi uma fase muito mais difícil, né? Mas foi extremamente importante para o nosso amadurecimento, né? E o contato que eu tive com o pessoal de Ribeirão Preto, principalmente o professor Meneadas, né? Fiz curso de teoria política e sociológica com o professor Maurício Strattenberg, e era professor da PUC em São Paulo e professor na Mauá, em Ribeirão Preto, porque ele tinha sido professor da Unesp em São José do Rio Preto, não era Unesp, da antiga Faculdade de Filosofia em São José do Rio Preto. Mas na época da 64, da Revolução de 64, houve uma devassa de alguns centros universitários que eram considerados comunistas, e ele acabou perdendo o seu trabalho na universidade, e só posteriormente que ele acabou retomando na Unicamp, foi professor da Unicamp, depois, acho que não me engano, não sei se ele chegou a trabalhar na USP também, né? Mas era um professor de primeira linha, né, de uma formação cultural muito, vamos dizer, era um professor excepcional, né? Tinha uma bagagem de leitura, de conhecimento, né?
E, e graças também ao contato com o professor Maurício Tottenberg, isso me ajudou muito a trabalhar. Eu lembro uma vez, ele falou, olha, como é que a gente conhece bem as diferentes escolas, né, dentro do pensamento e tal. Falou, olha, é dominando bem uma. Né? E aí eu comecei a estudar, como a geografia, a base da geografia brasileira foi muito funcional cultural dentro dos positivismos, eu passei a estudar mais para tentar entender, né, para a partir daí eu entender melhor a dialética marxista, o neopositivismo, e de fato me ajudou muito nesse processo de compreensão. Né? E nesses estudos do funcionalismo, eu andei publicando alguns artigos no Boletim Paulista de Geografia, na época, foi, se não me engano, em 77, né, que foi muito significativo, que foram os primeiros trabalhos de cunho teórico e metodológico de uma certa importância de discussão na geografia brasileira. Né? Lá no Boletim Paulista de Geografia, que era organizado principalmente pelo pessoal da Universidade de São Paulo, né? Então foi muito importante essa minha publicação, né? Porque aí eu comecei a discutir melhor essas questões, né? Retratar melhor essas questões teórico-metodológicas e conhecer melhor esse aspecto da geografia teórico-metodológica. E andei publicando artigos nessa linha, e aí eu comecei a me interessar também pela história do pensamento geográfico no Brasil. Né? Comecei a estudar, principalmente os fundadores da geografia brasileira, como é que eles pensavam, né? Como é que eles viam a geografia. Aí eu fiz um estudo principalmente do professor Pierre Monbeck, que foi praticamente o patriarca da geografia, até eu escrevi sobre o patriarca da geografia paulista, né? E ele teve uma influência muito grande na USP, apesar de ele não ter sido o primeiro professor, foi Pierre de Fontaine, que depois também fiz um outro estudo, o professor Pierre de Fontaine, sobre as publicações dele no Brasil, e do professor Pierre Monbeck, colocando toda a sua linha, o seu pensamento teórico metodológico, né, deixando mais a luz, deixando mais as claras, né, porque como a geografia não tinha essa preocupação muito da metodologia, da teórica, então as coisas nós fazíamos sem saber muitas vezes por que nós estamos fazendo daquela forma, por que nós trabalhamos daquela maneira. Né? Logicamente nós trabalhamos daquela maneira porque por trás tinha todo um arcabouço teórico metodológico que fazia você trabalhar daquela forma, enxergar a realidade daquela forma, não é isso? Buscar os elementos, os dados, porque o que interessava era o que? Era o conhecimento daquela área, né? Era conhecer aquela realidade, mas o que levava a esse conhecimento, né? Então foi quando eu me aprofundei mais nessas questões, fui também buscar um conhecimento na sociologia, principalmente o professor Florestan Fernandes, que estudou muito essa questão do método funcionalista nas ciências sociais, o Merton, que estudou na sociologia americana. Então, devido a essa minha formação também na área das ciências sociais, que eu acabei sendo professor de ciências sociais, contato com esse pessoal das ciências sociais, então me despertou a esse trabalho. Né? Porque eu até lembro que dando aula em Bebedouro mesmo, uma aluna até muito inteligente, discípula desse professor, ele falou, nossa professor, mas como a geografia é positivista, né? Então me despertou, porque o positivista, né? Falei, o que é isso, né? Porque eu ouvi falar do positivismo, de Augusto Comte e tal, mas como é que isso se dava na minha ciência, na geografia, né? Porque quando nós estudávamos a história da geografia tradicional, não se discutia as questões filosóficas, né? Porque aí que eu fui perceber que o positivismo ele acabou separando a ciência da filosofia da ciência, né? Porque para ele a ciência tinha que ser pragmática, tinha que ser objetiva, ela tinha que trazer resultados, ela tinha que ser prestadora de serviço.
na ótica do positivismo de Augusto Comte. Tá? E essas questões filosóficas ele jogou para a metafísica. Né? Então, por isso que dentro dessa perspectiva da geografia mais, vamos dizer, positivista, não é isso? Funcionalista, culturalista dentro da geografia tradicional, não havia essa preocupação filosófica. A preocupação era fazer a geografia pela geografia. Né? E a ciência, para ela ser ciência, ela tinha que ser prestadora de serviço. Então tinha essa questão muito da utilidade. Daí a própria criação do IBGE, né, da exigência do geólogo profissional, da ciência prestadora de serviço, que para ela ser considerada ciência, que era um problema da autoafirmação da ciência geográfica, ela tinha que servir para alguma coisa. Porque se ela não servisse para alguma coisa, ela seria também transformada mais numa vã filosofia e perderia o seu status de ciência, dentro da ótica positivista. E dentro desse processo, então foi muito importante, vamos dizer, eu trabalhar nessa direção. Isso abriu muito a minha forma de enxergar a geografia, a minha forma também de ser professor, de como eu dava minhas aulas, como eu organizava minhas aulas, sempre procurando mostrar para os alunos a diferença entre o cientista e o técnico. O cientista está trabalhando, ele está fazendo aquilo, porque ele sabe que tem alguma coisa por trás que está dizendo, olha, esse é o processo que você vai desenvolver. O técnico, ele faz porque ele aprendeu a fazer. Eu aprendi a fazer assim, eu faço assim. Se você perguntar por que ele está fazendo aquilo, o que está levando ele a trabalhar daquela forma. Então eu sempre procurei, graças a toda essa discussão e essa formação, a discutir com os alunos e passar essas questões. Né? Mas o que foi extremamente importante é que naquela época, para nós fazermos o doutorado na USP, nós tínhamos que fazer um tratado metodológico na tese. Né? Era quase que uma exigência oficial. Né? E eu acabei fazendo um pequeno tratado sobre o método funcionalista na geografia e tentar aplicá-lo. Eu estudei a agroindústria açucareira alcooleira no Vale do Paranapanema. Pegava o norte do Paraná e a região da Sorocabana. Como eu estava em Presidente Prudente, então eu fui estudar ali aquela região. Né? Porque como eu já vinha da região lá de Ribeirão Preto, muita cana, que foi justamente a fase do proálcool, né? Quando instituíram o proálcool e as transformações que foram ocorrendo na indústria açucareira, então eu aproveitei todas essas questões e acabei fazendo um estudo e um trabalho, e minha tese de doutorado foi dentro dessa perspectiva. E aí quando eu terminei entreguei meu doutorado, e como foi criado a Unesp, eu havia pedido a minha transferência aqui para Rio Claro. Né? E aí houve uma mudança na direção lá de Presidente Prudente, e aí ele ó, quem quiser ir embora, vai, quem quiser. E aí Rio Claro já tinha um mestrado, e estavam pensando também em criar um outro departamento, que era o diretor, era o professor Seron, que é o departamento de geografia, na época só chama Geografia e Planejamento. E aí houve eles queriam transformar, foi criado o mestrado, queriam depois também transformar o doutorado, passar para o doutorado, né, criar o curso de doutorado, e eles queriam também ampliar o departamento, transformando em criar um departamento de planejamento, criar o departamento de planejamento regional e posteriormente ficou o departamento de geografia. Né? E justamente eu acabei vindo para cá justamente em 1980, e logo depois foi vir para o departamento de geografia e planejamento, e logo depois foi criado o departamento de planejamento regional, e eu acabei indo para o departamento de planejamento regional. Porque logo após a minha vinda vieram outros professores de Presidente Prudente também acabaram vindo para Rio Claro.
E aí acabou reforçando essa possibilidade de fazer como é que chama? O outro departamento, né? Eu participei da história da formação do Departamento de Planejamento Regional. Aí ficou o Departamento de Geografia e o Departamento de Planejamento Regional. E essa minha vinda para Rio Claro foi muito importante porque eu acabei tinha terminado o doutorado, defendi meu doutorado e logo depois comecei a trabalhar na pós-graduação. Né? A trabalhar na pós-graduação como meus primeiros orientandos, e é onde justamente eu fui trabalhar nas minhas duas linhas de pesquisa. Uma ligada já à geografia agrária, mas principalmente voltada para a agroindústria açucareira, roleira. Posteriormente também fui trabalhar com essa parte de, mais tarde, com assentamentos rurais, que após a democratização, porque não se falava em reforma agrária no Brasil, né? A reforma agrária morreu com a Revolução de 64. Falar em reforma agrária é coisa de comunista, então acabou a discussão da reforma agrária. E ela passou a ser retomada justamente a partir da redemocratização do país, né? Depois lá do fim da ditadura, né? Depois de 85, começaram aí a discussão dos novos assentamentos, da retomada, e começamos a trabalhar e a discutir. Eu venho orientando o meu de Presidente Prudente, que já vinha trabalhando com os assentamentos que já estavam surgindo no Pontal, e daí nós começamos a desenvolver os trabalhos orientando sempre dentro da área de geografia agrária, né, e dentro da história do pensamento geográfico no Brasil. Foi uma linha que eu criei, uma disciplina que eu passei a trabalhar na pós-graduação, história do pensamento geográfico, e trabalhando principalmente história do pensamento geográfico no Brasil. E aí eu desenvolvi, com vários orientando, várias teses, estudando os geógrafos brasileiros, não só os geógrafos formados a partir dos anos 30, mas também aqueles pesquisadores que contribuíram com a geografia brasileira antes da instituição da geografia, como Euclides da Cunha, a visão, por exemplo, do próprio Oliveira Viana, né? Outros estudiosos e principalmente estudando também os geógrafos como o Haroldo Azevedo, né? Que tiveram uma certa expressão dentro da produção geográfica nacional. E assim eu fui construindo a minha carreira, fazendo as minhas publicações dentro da teoria, da metodologia, da história do pensamento geográfico e da geografia agrária, né? E foi justamente essas duas linhas de pesquisa, história do pensamento geográfico no Brasil e geografia agrária, que eu acabei fazendo a minha livre docência, né? E acabei fazendo meus concursos para efetivação em 84, dentro da área da organização do espaço. Depois fiz minha livre docência em desenvolvimento rural e posteriormente também o meu concurso titular também no desenvolvimento rural, né? Porque foi onde foi toda grande parte da minha produção científica foi desenvolvido dentro dessa linha de pesquisa. Então, graças a essas duas linhas de pesquisa que eu já vinha trabalhando, eu acabei fazendo a minha carreira e dando a minha pequena contribuição aí também à minha ciência, né? Ciência que eu abracei como profissão, né? E foi assim uma carreira muito tranquila, né? Apesar dos problemas que sempre existem dentro dos departamentos, principalmente quando a gente assume chefia de departamento, né? Foi assim uma experiência muito rica e ao mesmo tempo muito complicada, né? Porque você lida diretamente com os colegas que estão juntos ali, né? Eu até falo que às vezes a convivência
departamental muitas vezes gera neuroses departamentais, né? Acho que poderia mudar alguma coisa dentro da universidade, sabe? As pessoas ficam muito juntas, muito próximas, né? E, e, e aqueles dia a dia, né? Muitas vezes acaba até você, ao mesmo tempo que você faz grandes amizades, muitas vezes você faz ocorrem processos muitas vezes de rusgas, né? De pequenas querelas, questões, né? Que não acrescentam nada para a universidade, que não leva a coisa nenhuma, né? E que a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande, né? Para evitar entrar muito nessas divididas, né? Nessas questõezinhas aí departamentais, né? Aí acabei, tanto que eu não queria nem mais saber de administração de universidade, né? Eu voltei a estudar violino lá na orquestra sinfônica, né? Eu cheguei até a ficar um tempo recomeçando meus estudos de música, né? Mas aí os colegas do departamento, lá no grupo e tal, você ia sair para diretor e tal, e no fim acabei saindo e acabei levando o negócio lá e acabei assumindo a direção do Instituto, né? Que foi uma experiência muito rica também, para a gente conhecer bem a dimensão da universidade, até onde ela pode ir, até onde ela pode avançar, né? E também todas essas dificuldades, né? Que muitas vezes ocorre com diferentes cabeças pensantes, né, num mundo tão rico, né? Tão amplo como é a universidade, né? Uma coisa que eu sempre defendi foi nos cursos noturnos, né? Eu acho que a universidade deveria trabalhar mais nessa direção, que é a universidade pública, ela tem um compromisso público, um compromisso com a sociedade, né? E às vezes a gente trabalhando nessa direção, não é todo mundo que tem a mesma visão. Mas a gente tem que perceber que a universidade ela tem essas diversidades, né? Essas diferentes visões, né? É um campo rico para a gente trabalhar justamente a democracia interna, né? Ela foi construída com esses órgãos colegiados, justamente para a gente trabalhar as democracias internas. E às vezes a gente é bem sucedido nas nossas intenções, tem um apoio, né, da maioria, e às vezes você não tem, não é? E você tem que aceitar essas diferenças e essas divergências, né? Eu quero aproveitar e agradecer aí a oportunidade de estar fazendo esse depoimento, agradecer a gentileza aí do professor Massanori, né? Nosso colega aí, que também passou pela administração do IB, né? E pela sua gestão durante o seu período, e sabe muito bem de toda a problemática que envolve, né? Não só uma visão, muitas vezes, aquela visão particular do nosso departamento, ou aquela visão particular do nosso instituto, né? Ou do nosso campus, né? E uma coisa que nós sempre vimos, né? Justamente com o professor Massanori, né? Mesmo o professor Laurino, é ter aquela visão de que nós temos que, é o campus de Rio Claro, é o Unesp, não é IGCE, não é IB, não é o instituto lá, o instituto aqui, né? O departamento cá, é a universidade como um todo, nós fazemos parte de uma universidade, né? De uma grande universidade, que é a Unesp. E quando nós nos apresentamos, nós somos professores da Unesp. Então é esse aspecto que a gente tem que ter. Eu sempre procurei ter essa visão mais macro, né? Da universidade como um todo, das transformações da universidade, do potencial, né? Que ela traz de conhecimento e a oportunidade, porque afinal de contas, toda a minha vida, toda a minha carreira, eu devo justamente à universidade pública, né? Que me proporcionou o conhecimento, as reflexões, as discussões, né? E o contato dessa vida, né? Tão rica, dessa biblioteca tão maravilhosa que é a nossa biblioteca, né? E isso sempre trouxe assim
uma satisfação muito grande, né? Foi um mundo assim, um momento histórico que eu vivi. Eu me considero um privilegiado. Muito obrigado.